Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gás, né? O nosso podcast que fala sobre o ecossistema de revenda, distribuição, fornecedores, todos os segmentos de GLP. E hoje, como sempre, a gente vai trazer um tema muito relevante, principalmente para este momento. Estamos aqui com ele, que é doutor em ciências pelo programa de planejamento energético da COP na UFRJ, mestre em economia pelo INSPER, bacharel em economia pela Universidade de Brasília e também em direito pela UFRJ e relações internacionais também pela UNB. Ele possui 18 anos de experiência profissional no setor público e privado e é, desde 2013, servidor de carreira da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tendo sido aprovado em primeiro lugar no concurso público. Desde 2021, ele atua no Ministério de Minas e Energia, tendo desempenhado as funções de coordenador geral de biodiesel e outros biocombustíveis, diretor do Departamento de Combustíveis e Derivados de Petróleo, secretário nacional substituto de Petróleo e Gás e Biocombustíveis e agora é o atual secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Dr. Renato Dutra. Queria aqui dar as boas-vindas, agradecer pelo seu tempo, agradecer por estar aqui conosco, ter aceitado esse convite aqui para a gente discorrer sobre esse tema muito relevante, que é o gás do povo, né? Então, queria passar a palavra aqui para fazer as considerações iniciais. Marcelo, um prazer aqui estar representando o Ministério de Minas e Energia, falar com vocês aqui no podcast do Gás, também com toda a audiência aí o público da Escola do Gás, que é tradicional já no segmento de revenda, comunicando bem para esse público tão especial, que está na ponta entregando e tendo contato com a população. O programa Gás do Povo foi um programa que foi gestado num momento de reflexão, né? A gente olhou os desafios que a gente tinha para avançar na área de energia, e aí energia olhando um contexto mais amplo. E a gente olhou o setor de combustíveis e falou, a gente não tem hoje uma política que trata o combate à pobreza energética. E a pobreza energética é quando você tem uma família dentro de uma residência, numa casa, e ela não tem um acesso adequado ou a tecnologias, né, ou a fontes de energia limpa para executar as suas atividades do dia a dia. E o cozinhar, né, o que a gente chama de cozimento limpo, é parte importante de uma vida, de uma família, enfim, dentro do dia a dia das pessoas, e não havia uma política para isso. E a gente sabia que haviam números que demonstravam que 17 milhões de famílias no Brasil ainda usavam lenha. E havia ainda um número muito grande de pessoas que, embora tivessem em municípios, e todos os municípios brasileiros têm o GLP, elas ainda não estavam adquirindo o produto, seja pelo custo, seja por, enfim, outras razões variadas, e tinha que abrir mão desse valor do gás para, às vezes, decidir por alimento, né? Então, essa questão da pobreza energética é um tema muito central para o Ministério de Minas e Energia e era uma oportunidade de tentar entregar algo que fizesse diferença para a sociedade brasileira. Legal, legal. Olha, mas antes tinha também o auxílio gás. Na verdade, ainda está rodando, né? O auxílio gás, que o gás do povo vem para substituir o auxílio gás. Como é que vai funcionar esse processo? Como é que funciona o auxílio gás? Como é que vai funcionar o gás do povo? O auxílio gás, ele surgiu em 2021, no final do ano de 2021. E ele tem duas características especiais que o diferenciam da proposta que a gente trouxe à mesa agora nesse ano. Então, a primeira é que o pagamento do benefício é monetário. Então, a família que era beneficiária recebia o dinheiro junto com o valor que ela já recebia do Bolsa Família, o valor em dinheiro. Mas veja, é um auxílio gás. Então, se a política pública ela tem a finalidade de prover o gás para uma finalidade de cozimento pelas famílias, dar um pouco mais de dignidade, e você verifica os dados de consumo de GLP nos municípios, você não verifica um aumento da demanda que se esperaria com uma política tão abrangente como essa, que contemplava 5,6 milhões de famílias dentro do auxílio gás brasileiros. Essa é uma primeira característica. Uhum. No auxílio gás do povo, a gente resolveu mudar a visão da política. Olha, é um auxílio gás, a gente tem que garantir que haja uma jornada da família para retirar o gás de fato, para tratar o problema maior, que é o problema de ter a energia para cozinhar de forma limpa dentro de casa. Então, esse foi a primeira mudança, do monetário para o uso específico. E a segunda mudança importante, que permitiu a gente expandir o público expressivamente, é o diagnóstico de que no auxílio gás brasileiros nós tínhamos cada família beneficiária tendo direito a 2 botijões, independente do número de membros da família. Então, imagina uma família de 10 membros que tenha 2 botijões, um botijão a cada 2 meses, e uma família de 2 membros. Obviamente, o consumo é muito diferente em famílias com esse número de integrantes que varia
tanto. Então a gente resolveu graduar o número de botijões que a família faria jus de acordo com o número de integrantes que a família tem. Então, isso Para ficar mais justo, né? Para ficar mais justo, né? Isso permitiu, inclusive, que a gente expandisse o público que nós esperamos dos 5,6 milhões de famílias para quase 17 milhões de famílias quando o programa estiver rodando de forma integral. Perfeito. Essa era uma pauta, na verdade, muito antiga já do segmento, né? Pedindo ao governo que de fato, o auxílio passasse de fato a ser direcionado, ser um valor carimbado que de fato pudesse retirar somente em revendas. E parabéns pela coragem de fazer, né? E conte com todo o apoio aqui do segmento, né? Inclusive da Escola do Gás, para que a gente possa fazer com que isso, para que isso dê certo, né? A gente entende também, assim, o segmento entende como um ponto importante, né? Que traz dignidade para essas pessoas e leva o GLP até essas famílias. E principalmente porque, assim, se você for observar hoje o preço do gás, ele está R$110 na média Brasil. Vamos falar só de médias, né? Que obviamente tem os problemas das médias, né? Mas a média é R$110. Se a gente dividir isso aqui por 2, ele dura em média, também mais uma vez média, 60 dias em cada família brasileira, segundo os dados da ANP e do IBGE juntos, né? Isso dá um custo aí de 55,17 de custo de GLP por mês, né? Isso, se a gente for ver na maioria das famílias brasileiras, a gente não vê isso como um grande problema. Para famílias de classe média, famílias de outras classes, se a gente for ver ali, a renda familiar vai estar em torno, segundo os dados da própria IBGE, R$3.000 e poucos por família, isso vai dar 1,8%. Mas a história da média, né? Eu posso estar com a cabeça com a temperatura de -15 e o pé a 80, no meio do corpo eu vou estar tudo bem, mas o pé vai queimar e a cabeça vai congelar. E aí vocês resolveram isso agora, ou pelo menos a gente está trabalhando para resolver e tratar essas pessoas que estão, de fato, precisando de auxílio para poder utilizar o GLP e evitar problemas, né? Evitar problemas de saúde, evitar problemas como você também comentou, né? E aí isso já direciona para a nossa próxima pergunta, né? Os benefícios que o programa Gás do Povo vai trazer para essas famílias, para a população em geral. O que você vê? Primeiro, já de imediato, vai trazer dignidade, né, para as famílias que hoje não têm acesso ao gás para cozinhar, independente do motivo, ou porque está caro, ou porque não tem o acesso de fato, e, enfim, fica presa naquele círculo de uso da biomassa, da lenha, que é um problema, inclusive, de saúde pública. Então, a dignidade é uma primeira entrega que é óbvia. A segunda é a gente poder ter um alívio financeiro no bolso das famílias. Então, essas famílias que vão ser destinatárias dessa política pública são famílias em situação de grande vulnerabilidade. Então, se a gente parar para pensar qual é o público-alvo, é aquele grupo de famílias que está cadastrada no CadÚnico e que tem uma renda média mensal por pessoa de, no máximo, meio salário mínimo. Então, R$100 para essa família faz diferença no final do mês para comprar o alimento, para fechar, enfim, a cesta básica. E é esse alívio no bolso que a gente entende que é importante também, um efeito que essa política do uso específico vai gerar para a família, que ela não vai ter uma subtração do seu direito de escolha. Ela vai ganhar uma dignidade em que ela vai poder destinar, de fato, o dinheiro para o consumo com alimentos, enfim, as compras que ela precisa para necessidades básicas do dia a dia. E o terceiro é um problema que deriva do número que a gente demandou a nossa empresa de pesquisa energética quando estava estudando o que fazer, e existe um número muito grande de famílias brasileiras, que é aí ao redor de 17 milhões também de famílias que usam lenha para cozinhar. E a gente não está falando do uso da lenha ali, vou fazer uma feijoada no fim de semana, não, é equipamentos de fogão a lenha precários, em lugares fechados, sem janela. Isso é razão de gerar problemas de poluição dentro das casas, poluição doméstica. Isso é um tema grave e existem vários estudos que demonstram isso. A gente fez esse aprofundamento para entender. E é óbvio, né, que quando você tem também um problema de saúde pública, eu acho que você casa aí os elementos de política pública que fortalecem aquele objetivo inicial, que era melhorar a política do auxílio gás brasileiro, mas a gente conseguiu tratar vários elementos ao mesmo tempo, formulando esse processo. E, de novo, todo o processo de formulação não foi só no governo, foi envolvendo o setor privado, em conversas com o segmento de revendas. Então a gente está há mais de 1 ano e meio discutindo o processo de formulação. Isso é bacana porque a gente pôde ouvir toda a sociedade. Legal.
corroborando aqui o que você acabou de falar, né? A gente assistiu na Liquid Gas Week recentemente, cases da África, lá, pessoas cozinhando dentro de casa. O repórter entrou na casa da família, não conseguia enxergar, né? Com o olho ardendo, sem conseguir respirar lá dentro, e as pessoas cozinhando, né? Usando biomassa, né? Você sabe, Marcelo, que o número dos problemas de saúde pública e de poluição por conta do uso da lenha, às vezes eles não são tão claros para as pessoas aqui no Brasil, mas na África eles são um problema gravíssimo. Existe uma associação internacional que olha essas questões de cozimento limpo, enfim, de uso de combustíveis limpos para se cozinhar, e tem uma estimativa que se todo problema gerado de poluição interna por cozimento com lenha fosse resolvido no mundo, a emissão de CO2 que seria evitada seria todo o CO2 emitido pelo setor aéreo mundial. Então, assim, é um volume muito alto. Ou seja, promover o cozimento limpo também é promover transição energética. Transição energética, perfeitamente. Agora vamos falar um pouco sobre os números, né? Qual é a expectativa de pessoas que a gente vai alcançar com o programa? Pessoas, famílias? A gente tem expectativa de alcançar, depois que o programa estiver plenamente estabelecido, ao redor aí de entre 15 e 17 milhões de famílias. Isso aí deve dar ao redor aí de 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas. Então é um número muito expressivo. Mas o número em si, ele não é o que mais chama atenção. Esse é o número de pessoas que vivem em alta vulnerabilidade social no país. Sim. Então, são pessoas que precisam de um apoio a mais, e esse é o papel da política pública nesse segmento. Legal. Esse agora é um número que interessa muito para o nosso segmento, interessa muito para as revendas e distribuição em geral, que é uma estimativa, né? Qual a estimativa que o Ministério de Minas e Energia tem de pessoas que hoje usam lenha e que, na medida em que o programa começar a ser implementado e já funcionar 100%, vão passar a utilizar o GLP, né? Qual a estimativa que o Ministério de Minas e Energia tem? A gente estima que, cruzando aí dados, enfim, dos levantamentos da empresa de pesquisa energética, da PNAD, no IBGE, etc., a gente estima aí que ao redor de 5 milhões seria o número que teria de acréscimo, né, em substituição ao uso da lenha. Então, é claro que a gente também vai aproveitar o momento de implementação da política pública para ir acompanhando essa evolução, gerar informação, até para ver o alcance dos resultados que a gente está convicto que vai gerar esse benefício. Sim, sem dúvida. Então, por um lado, você resolve um problema de saúde pública reduzindo o consumo de lenha e promove também uma expansão de um segmento que é tão importante para o país, que é o segmento de GLP. Sim. A gente também viu, e também é uma dúvida também do segmento, aquelas pessoas que hoje, por exemplo, usam lenha, mas, por exemplo, não tem um equipamento, né? Não tem, por exemplo, fogão, não tem um botijão, não tem regulador, não tem mangueira. Vocês têm uma ideia desse número? Né? A gente chegou a ver na Liquid Gas Week, acho que o ministro de Minas e Energia comentou sobre isso também, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, esses números são trazidos no censo e na PNAD, né? Que é a pesquisa de amostra por domicílios também que o IBGE faz continuamente. E assim, ao redor de cerca de 2% dos lares não tem o equipamento fogão, né? É um número muito baixo, assim, quando você compara até com a média mundial. Mas o número de famílias que usam GLP é menor. Então, assim, é mais do que 2% não usa. Então, existe uma lacuna entre... Olha, 98% das famílias têm fogão, mas é menos que usa o GLP. Então, o que está levando uma família que tem fogão e não usar o GLP? Tem algo aqui nessa lacuna. Sim. Isso daqui é um motivo da gente investigar. Temos que tratar essa causa que gera um fator de pobreza energética, que também é um dos objetivos aqui da política. Sim, a pessoa recebe auxílio gás, em algum momento ela compra o gás, utiliza por um tempo, e aí depois ela compra outras coisas com o dinheiro e não compra de fato o botijão de gás. E agora vai ter que destrocar na revenda, vai ter que receber na revenda o botijão. Né? Então acho que isso aí vai também ser aumento de vendas de gás, né? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Isso vai acontecer, a gente espera aí um aumento... abaixo aí de 10% do mercado, mas vai oscilar, a gente espera que vai haver um movimento de aumento de demanda, né, que era inclusive um dos diagnósticos nossos. Se você já tinha um auxílio gás vigente que era monetário, a pergunta que se fazia é, por que não está tendo outro destino esse valor? Né? Sim. Então, se eu criar uma política para ser um auxílio gás, será que ela estava alcançando o seu objetivo energético? Então, a gente ficou com esse questionamento.
Legal. Você comentou que nessa transição de auxílio gás para gás do povo, mudou a quantidade de botijões, né? Como é que vai ser hoje com relação às famílias, né? Quantos botijões as pessoas vão receber? Então, a família que tiver 2 ou 3 integrantes, ela vai ter direito a 3 botijões no ano. Então, a cada 4 meses, ela vai retirar um botijão. E as famílias que tiverem 4 ou mais integrantes, elas vão poder tirar um botijão a cada 2 meses, que é o que é a regra atual, né, do benefício do auxílio anterior. Então, assim, a cada 2 meses ela vai poder retirar o seu botijão normalmente. Então, famílias mais numerosas, eu acho que o recado é esse. Famílias mais numerosas, em termos de componentes, vão ter direito mais frequentemente ao botijão, porque consomem mais, obviamente. Sim, é. E esses números que vocês escolheram, de fato, eles fazem muito sentido, né? Que o consumo médio, pelas nossas contas e pelos dados, na verdade, da própria agência, é de 2 quilos por habitante por mês, média Brasil, né? Então, faz muito sentido, porque esse número bate com essa quantidade que vocês estabeleceram também, né? A gente acabou já comentando um pouco também sobre isso, mas como é que o beneficiário ele vai receber essa carga de gás? Como é que vai funcionar o processo? Então, aí eu acho que essa aqui talvez seja uma informação muito importante, que é a jornada da família na revenda. Então, você está unindo 2 elos. Uma família beneficiária, que em muitos casos vai continuar sendo beneficiária, que já era no auxílio gás anterior. E a revenda de GLP, que não fazia parte da política anterior. Então, a gente tá trazendo um elemento novo, né, que é o mercado de GLP, que vai ter uma jornada. Isso vai ter 2 elementos. Então, do lado da família, a família vai ficar sabendo por meio de uma aplicação, um aplicativo próprio. Ela já é beneficiária do Bolsa Família, então já tem esse costume de consultar essas informações e vai ter lá Gás do Povo, vai ter uma aba, grosso modo, uma abinha lá no aplicativo em que ela vai poder verificar se ela é beneficiária naquele período e quais são as revendas que tem próximas do domicílio dela para ela poder escolher lá retirar, uma revenda credenciada. Então ela escolheu ali, sabe qual é a revenda credenciada que está perto e que ela quer ir lá, né, ou vai ligar para que a revenda entregue, e vai lá na revenda. Então, o ponto da jornada na revenda é esse, ela vai lá. Do lado da revenda, a gente tem um outro processo, que é o processo de credenciamento. Uma revenda interessada vai ter todo um fluxo de cadastramento e credenciamento, que a gente pode detalhar também mais adiante. Mas uma vez credenciada, essa revenda ela vai estar habilitada a transacionar de modo eletrônico e automático o vale que a família vai ter. Ela vai ter o vale ali, que ela vai ter 3 formas, talvez, de validar o vale na revenda, e a revenda vai ter uma forma de validação eletrônica também, provida pelo agente operador, que é a Caixa Econômica, e isso vai ser feito de modo online, né? Então, dando aí mais segurança para o processo num circuito fechado de informação. E a jornada é essa. Então, uma vez a família não vai ver dinheiro, né? E o sistema eletrônico fechado garante a segurança entre a família que chegou com o seu vale, validou, ela pode retirar a recarga do botijão. E a revenda, é importante frisar, isso é muito importante porque foi ouvindo as revendas que a gente batalhou para isso acontecer. A revenda vai receber o ressarcimento, enfim, o pagamento pelo gás que ela entregou, a recarga que ela entregou, em 2 dias úteis. Excelente. Então, assim, a gente tinha no auxílio gás anterior um fluxo de pagamento para a família mensal, uma vez por mês. Então, a gente, no diagnóstico, conversando com as revendas, você teve presente, sim, inclusive, né, Marcelo? Isso tem que ser célere o mais rápido possível em termos de prazo. E a gente conseguiu validar os 2 dias de recebimento, que é um tempo plausível, né? É excelente, porque assim, de fato as revendas têm muita dificuldade com essa questão de fluxo de caixa, né? Muitas delas pagam à vista e aí até receber, então 2 dias ficou um número de fato muito bom. Já que a gente falou sobre esse tema, né? Quem são as revendas que vão poder participar do programa e quais são os critérios? Qual os requisitos que a revenda de gás precisa ter para poder entrar no programa? Então, antes de falar da revenda, só lembrar que a lei traz que existe um agente operador da política, que é quem vai fazer as partes operacionais, sistemas, etc., que é a Caixa Econômica Federal. Perfeito. Dito isso, né, a revenda que vai participar do programa Gás do Povo, ela vai escolher se ela quer ou não participar. Então é voluntário, não existe uma obrigação de se participar. É óbvio que existem vários benefícios possíveis de as revendas aproveitarem, porque o mercado vai crescer
E a revenda, ela precisa ter 3 quesitos para poder estar credenciada. Então, primeiro, ser autorizada pela ANP a operar. Então, ela tem que ser um agente autorizado pela ANP. Segundo, tá com as informações corretas perante a Receita Federal, que é CNPJ válido. CNPJ, são as coisas formais administrativas. Sim, uhum. E terceiro, fazer a adesão junto à Caixa. Então, tem um termo de adesão que envolve vários quesitos que estão na lei, estão no decreto, e ela precisa anuir com aqueles termos, né? E são coisas ligadas ao uso operacional e não envolvem custos. Isso que é importante frisar. São itens que não envolvem custo para a revenda, e a regra básica do programa é essa. Não há custo adicional. Se a revenda quiser operar sem custo, ela tem o direito de operar sem o custo operacional no programa. Então, esses são os 3 quesitos. Concordar com o termo de adesão, tá com CNPJ, os dados ok na Receita e ser autorizado pela ANP. E escolher aderir. Perfeito. Isso é uma excelente notícia, né? A gente tem falado isso muito com os revendedores, que dentro do programa só vai poder participar a revenda autorizada. Então, as vendas que para essa população estavam sendo feitas, por exemplo, revenda clandestina, que infelizmente é um tema que existe, é uma situação que acontece, revendas que não são autorizadas pela ANP e que fazem venda de gás ao redor do Brasil inteiro, né? Isso é muito comum ter e muito difícil de combater. Mas o programa, ele vai, de uma certa forma, ele vai ajudar a combater esse tipo de venda clandestina, no sentido de dar os estímulos certos, né? De só a revenda legal poder participar do programa. E mais um motivo para o revendedor fazer a adesão, né? O revendedor poder aderir, que vai trazer essas vendas. No final a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Compilar esses dados aqui todos, né? E como é que a revenda faz para poder fazer a adesão? Ela tem todos esses critérios para fazer a adesão. Como é que ela faz? Então, a Caixa já tem uma página no seu site, né, sua página eletrônica do Gás do Povo. Então, tem www.caixa.gov.br/Gás do Povo. Você vai acessar e lá vai ter instrução. Sou família, sou revenda, sou revendedor. Clica lá e aí vai ter lá, quero aderir ao programa Gás do Povo. E vai seguindo passo a passo. Que é bem simples, eu acessei. É um processo simples. É como se você fosse fazer um cadastro, né? E aquilo vai gerar o retorno, depois a Caixa vai entrar em contato. Quais são os quesitos, como eu mencionei? Ser autorizado pela ANP, fácil de verificar. Fácil. Tá com o CNPJ ok na informação, fácil de verificar. E concordar com o termo de adesão. Então, o que a revenda vai ter que fazer é pegar o termo de adesão, dar uma lida e pronto. Então, lembrando que não se incorre em nenhum custo dentro do programa para a revenda no que consta no termo de adesão. Perfeito. Então, é simples, né? E eu acho que o tempo, né, a gente vai ganhando. Por isso que a gente está fazendo o programa em fases. E é o processo até de amadurecimento, as pessoas ganharem confiança. E dentro do mercado, tão capilarizado como é o mercado de revenda de GLP, se a gente parar para pensar que vai haver uma tendência cada vez mais na direção da regularidade do mercado. Perfeito. E que vai haver um momento de demanda, né? Assim, revendas que estiverem já posicionadas ali tendem a ter um benefício também de aproveitar esse momento importante. Começam antes, né, do que os outros, né? Acho que esse pioneirismo em entrar tem um benefício aí no futuro também, né? E nesse momento agora também, na verdade, enquanto a gente está conversando aqui, você está com o QR Code na tela, né? E também com o site aqui que você vai poder acessar. Então, se você ainda não fez a adesão, faça a adesão no programa. A gente vai falar mais sobre esse tema aqui, mas a gente já queria convidá-los, né, a fazer o processo de adesão. O QR Code e o link também vão estar na tela aqui. Com relação ao programa, como é que ele já entrou já vai entrar em escala total? Vai começar por um grupo menor, né, para fazer experimentos, né, para entender como é que vai funcionar. Como é que vai funcionar essa questão desse kickoff, né, desse início desse processo? Ótima pergunta, Marcelo. É óbvio que se o plano era permitir o acesso ao gás de cozinha por 17 milhões de famílias, começar com as 17 milhões já é algo desafiador. Então a gente programou fazer em 3 fases o processo. Nesse último bimestre do ano, que é novembro e dezembro de 25, a gente vai fazer 10 capitais. Então é legal saber que são as 10 capitais: Goiânia, Belo Horizonte,
Salvador, Fortaleza, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Essas são as 10 capitais da fase 1, novembro e dezembro. Mas não é novembro desde o dia 1º. A primeira recarga de botijão vai acontecer no dia 24 de novembro. Então, o início oficial do programa é dia 24 de novembro. De novembro, perfeito. Agora, é importante, né? Não é... Quando eu mencionei essas 10 capitais, não significa que são as revendas dessas 10 capitais que já tem que aderir. A adesão está aberta ao programa para se credenciar. E o que diz essas 10 capitais é as famílias que serão contempladas são domiciliadas nessas 10 capitais. Na segunda fase, que é janeiro e fevereiro do ano que vem, a gente vai ter as outras 17 capitais. Então a gente vai estender essa onda para o resto das capitais brasileiras. Então não vou citar aqui, mas são as outras 17. E aí a gente já vai estar já com o terceiro e quarto mês da política rodando. E é óbvio que isso é um momento de aprendizado, né? Isso é parte de qualquer implementação de projeto. E a ideia é que a gente inicie o mês de março com todos os demais municípios brasileiros. Legal. Então esse é um processo até de diálogo, de conversa, de aprendizado. Então são esses momentos iniciais importantes para a gente chegar também em março com a política redondíssima. O time é muito competente, né? E assim, a gente sempre leva para o governo. O setor de GLP, o setor de revendas de GLP e toda a cadeia logística é o segmento que mais capilarizado está na ponta, está em todos os municípios. Então, isso é uma prova não só da importância que o setor de revendas tem para uma política pública dar certo, e o nosso intuito é que todo mundo cresça junto nesse movimento, né? Tanto a sociedade brasileira, alcançando as metas sociais, e o próprio mercado em si também se desenvolva, porque isso vai ter benefícios ambientais, sociais, que a gente, enfim, espera colher aí no curto prazo. Legal. Agora vamos para o ponto mais sensível, vamos dizer assim, do programa, pelo menos com relação às revendas, né? Que a gente sempre tem esse contato com as revendas e eles sempre comentam bastante sobre isso, que é a questão do preço, né? Como é essa questão da definição do preço, do inicial principalmente, né? Mas depois e os posteriores, né? Como é que vai funcionar essa questão do preço? Considerando principalmente também a questão dos aumentos, né? Tem uma previsão de aumento de Petrobras e também tem aumento de ICMS em janeiro, né? Que deve acontecer aí de R$1 e pouco, né? E isso deve acontecer em janeiro. É a intenção do Ministério de Minas e Energia também acompanhar essas variações quando elas ocorrerem, né? Até para poder não prejudicar as revendas lá na ponta. Me fala um pouco sobre os preços, né, do programa. Excelente pergunta. Vou dividir ela em duas partes. A primeira parte é a seguinte: o preço de referência ele não é o preço médio da ANP no mercado. Ele não é isso. Ele é um preço que tem um intuito, até porque a gente está falando de uma política pública que vai permitir o acesso à família ao gás, mas que não gere prejuízo para ninguém que estiver na cadeia, né? Então, logística. Então, assim, esse é o objetivo do preço de referência. Então, no momento em que a gente tiver o processo de construção da metodologia do preço, que foi publicada já, isso era uma premissa básica. E tanto era uma premissa básica que nessa semana a gente fez um ajuste pontual, depois de interlocuções. Então, assim, ouvindo o setor, isso é muito importante. E aí eu volto no ponto inicial da minha abertura aqui. É uma política pública conjunta. Todo mundo tem que estar caminhando conjuntamente para ela dar certo, né? Então, ouvir é importante e eu acho que isso que foi feito essa semana é um reconhecimento também da oitiva que fizemos de dezenas de agentes. Então, o preço ele tem esse intuito. Ele não é o preço médio da ANP e é importante frisar isso porque já ouvimos assim, de diversas fontes que vai ser o preço médio da ANP. Não vai ser o preço médio da ANP. É um preço que possivelmente vai ser menor do que o da ANP, mas não é para ser tão menor. Não seja inviável, né? Exatamente. Ele tem que remunerar pelo menos os custos, pelo menos, e dar uma situação de tranquilidade para o mercado operar bem. Perfeito. Então esse é um ponto. Agora, o preço que foi publicado na portaria é um preço inicial. Então a portaria que foi publicada prevê regras de reajuste desse preço com frequência, que vai haver um comitê gestor que vai deliberar o assunto todos os meses, um comitê que deve se reunir mensalmente, isso deve ser pauta obrigatória, e a portaria prevê gatilhos, né? Então, por exemplo, o gatilho acumulou aumento de ICMS, voltou-se o PIS/COFINS, ou teve um aumento na refinaria,
toda essa análise mensalmente deverá ser feita no comitê gestor e se ultrapassar o gatilho, vai haver um reajuste do preço de referência naquele estado. Sempre lembrando que o preço é o preço do estado. Então, a gente teve essa preocupação de deixar o preço inicial ajustado. Então, foi feito esse experimento e atualizado agora nessa semana, mas com mecanismos de gatilho para atualização regularmente. E a própria portaria prevê que, uma vez por ano, a metodologia poderá ser revista para melhorar a partir dos aprendizados. Esse é o primeiro bloco. E o segundo bloco é muito importante, que é o seguinte. O preço da ANP não necessariamente reflete o preço de todos os municípios brasileiros. É uma pesquisa amostral que não tem uma cobertura universal. Sim. Então, quem trabalha no norte, enfim, na região norte, principalmente ali no estado do Amazonas, sabe que existem, né, pelas questões logísticas, disparidades de preço muito grande e não é capturada na pesquisa da ANP. É por isso que a Receita Federal faz parte da política no sentido de prover, é um papel que consta para ela na lei, ela vai trabalhar no sentido de tentar prover os dados estatísticos por município, para que a gente possa, ao longo do tempo, inclusive, poder aprimorar a política pública. Porque por que não, no futuro, a gente não pode pensar que o preço de referência vai ser por micro-regiões ou municípios. Isso daí pode acontecer se for para melhoria da política. Excelente. E isso é benéfico, inclusive, para o segmento de revenda. Sim. Então, trazer a Receita com essa competência de tentar construir. Porque a ANP não tem condições hoje de construir isso. Mas a Receita tem esse papel de já tem os dados, né? Já tem a informação. Então, todo mundo, nas conversas para formular, com a participação do mercado, a gente precisa pensar isso mais à frente. Então, isso está no radar. Legal. Essa é uma boa notícia, né? Foi uma preocupação muito grande, né, dos revendedores, principalmente os revendedores do interior, não só na região amazônica, que tem uma questão de logística grande, mas sertão nordestino e outras regiões distantes dos zeros tarifários, né, dos locais onde os botijões são engarrafados, tinha uma preocupação muito grande, né, porque o componente frete é um ponto relevante e os preços são muito diferentes dos preços das capitais. Então, essa é uma excelente notícia. Né? E assim, também tem um outro ponto ainda com relação a preços, que é a questão das revendas que são atacadistas e varejistas. Porque o programa também o comitê vai também fazer essa gestão e vai buscar essas informações, vai ter essas informações de vendas dessas revendas que aderirem ao programa e eventualmente até de outras que não estão aderindo ao programa. E aí a gente tem no mercado revendas que são atacadistas e obviamente vendem a preço de atacado para o varejo, e também as revendas varejistas que vendem para o consumidor, e esse sim é o preço de fato que vai para o consumidor. Né? O comitê gestor está olhando para isso também? Então, quando você olha as normas que foram publicadas, elas prevêem, né, que em toda política pública que é criada, a gente tem que ter informação para identificar assim, como é que ela está evoluindo, entender eventuais problemas que possam surgir e que a gente precise tratar para melhorar a política. Então, assim, enxergar as estratificações, assim como no nosso negócio. Se você tiver um negócio numa revenda, você vai olhar os indicadores ali de venda, de custo de estoque. É isso, assim, numa política pública é igual. A gente planeja certos resultados, a gente precisa entender como é que estão caminhando os indicadores ao longo do tempo para tentar melhorar. Então, mensurar as vendas das revendas, as entregas das recargas pelas revendas, os tipos de revenda nos municípios, agregar município por estado. Essas análises todas vão fazer parte do comitê gestor da política pública, né, na qual o segmento de revenda vai ter provavelmente um assento ali para nos auxiliar, porque é parte imprescindível do êxito da política. Excelente, perfeito. Uma boa notícia aqui para o mercado, né, para revendas e distribuição. Acho que é interessante essa boa notícia. Renato, na revenda de gás, a gente não tem o número ainda dos beneficiários, a gente vai começar a ter esse número agora. Quantos deles retiram na revenda e quantos deles recebem em casa, né, esse produto? O número do mercado é entre 70% e 80%. Né? Pelo números que a gente tem, as pesquisas que a gente faz em algumas revendas, 70% a 80% das vendas de gás elas são realizadas através de entrega, né? e não retirada na portaria. O preço de referência, o revendedor pode adicionar a diferença do preço de entrega dele ao preço e o consumidor pagar essa diferença? Como é que funciona isso no programa?
Ótima pergunta, Marcelo. E a gente entende que, na verdade, isso é uma das grandes vantagens de a revenda aderir e se credenciar no programa o quanto antes. Mesmo que na sua cidade ainda não tenha família beneficiária. Como eu comentei, as 10 capitais da fase 1, as outras 17 na fase 2. Às vezes no município do interior, não é capital, mas o fato dela já se credenciar já permite ela se preparar para aquele mercado, já, enfim. Não é difícil saber assim das famílias beneficiárias no seu bairro quem serão. Então, a revenda vai ter duas formas também de ter vantagens, porque a escolha é da família. Se a família quiser que entregue, ela vai ligar para entregar, não é? Então, assim, a revenda pode cobrar esse frete. Legal. A família, e outro ponto importante, a família ela é beneficiária não com o botijão, ela é beneficiária com a recarga do botijão. Então, vai ter um grupo de famílias que eventualmente não vai ter o vasilhame e compre, né? A revenda também vai ter essa possibilidade de também vender o botijão. Então, sim, botijão vazio nesse caso. Vazio né? nesse caso. Legal. Duas formas Duas também, possibilidades. né? E a gente fez isso pensando também no segmento de revenda como uma oportunidade, né? Então, acho que todo mundo pode sair ganhando aí dentro dessa política, né? Legal. Falando agora um pouco sobre o padrão visual, né? Tem uma previsão também na legislação, dentro do programa, que os revendedores precisam atender o padrão visual. Quais são esses requisitos do padrão visual? Bom, excelente pergunta. Assim, são praticamente são 5 questões. A primeira que é geral, que é a marca, né? O Gás do Povo, o programa Gás do Povo, ou o Auxílio Gás do Povo, tem uma marca, né? Uma logomarca que tem diferentes aplicações. Esse desenho da marca tem um manual próprio, né? Que é um manual, enfim, que já está divulgado no sítio eletrônico do MME, Ministério de Minas e Energia, do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Enfim, a gente está replicando esses manuais para o segmento de distribuição, que é um segmento que vai ter uma grande responsabilidade em repassar para o elo seguinte materiais confeccionados. Esse é o primeiro ponto. Agora, os outros 4 pontos, que na minha revenda especificamente, onde eu preciso usar essas marcas. Então, são em 4 lugares, basicamente. Então, primeiro, ela precisa usar na portaria. Então, vai haver enfim, o formato, o material, tudo padronizado para se usar na portaria. No botijão, então também vai haver uma aplicação específica no botijão. Nos veículos, então uma adesivagem específica para veículo, né? E eventualmente nas mídias, né? Vai poder se usar nas mídias também, se a revenda, enfim, fazendo uso de propaganda, podendo usar essas marcas. Então, a partir de um layout padronizado, a revenda deveria usar nessas 4 aplicações: portaria, botijão, veículos e mídias. E né? mídias. Legal. Também, principalmente, para poder identificar, né? Para o beneficiário poder identificar onde ele pode procurar, embora possa procurar também por meio eletrônico, né? Por aplicativo, por site, né? Ele também saber quem é a revenda que está participando ali do programa. E se me permite, Marcelo, isso Pois é não, muito importante porque, assim, embora exista um percentual significativo de família que peça para entregar em casa, tem um percentual também que é significativo que vai. E a identidade visual é muito importante não só para a família achar, mas também para a própria revenda, porque ela se consolida como também uma revenda que faz parte daquela demanda adicional que não existia antes. Então, essa identificação é muito importante. Eu faço um paralelo também que é comum, muita gente aqui deve se associar com o que eu vou falar. É muito comum você, na sua cidade, ver uma farmácia que está lá, farmácia popular. E você tem uma padronização, você sabe, você consegue lembrar, olha, essa farmácia trabalha com essa política pública. Então, é isso, assim, a ideia é essa, né? Legal, legal. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, né? E aí a gente queria primeiro pedir as suas considerações aqui já finais aqui, né, desse nosso bate-papo, que acho que foi bem legal, bem descontraído, inclusive, e com informações, né, que eu acho que é mais relevante, informações relevantes aqui para o nosso público, e principalmente convidar, né, os revendedores a participar do programa, fazer essa adesão, né? Não, acho que é importante até para esclarecer dúvidas. Então, primeiro, o Ministério de Minas e Energia está com o canal aberto. Tanto que é um prazer estar com você de novo aqui, né, Marcelo? Você esteve conosco lá, quando estava tudo começando a ser pensado 1 ano atrás, né? E a gente está chegando aqui já no momento de iniciar uma implementação. E o credenciamento das revendas é muito importante, né? O processo é voluntário. Nós tentamos construir as coisas de uma maneira que permitisse os incentivos, né, necessários também para que o segmento de revenda pudesse
aproveitar essa onda que a gente acredita que vai dar dinamicidade para o mercado de GLP, além de atender os objetivos sociais da política pública. E esse movimento beneficia o segmento de revendas, né, de várias formas. A regularidade, porque só revenda regular vai poder participar. O aumento da demanda que a gente espera e as revendas bem posicionadas vão poder surfar essa onda. Então, se eu estou no município de interior, tem que pensar, será que vale a pena eu esperar iniciar lá em março para poder me credenciar? Ou eu já me credencio agora e já estou preparado, né, para esse movimento, já vou aparecer no aplicativo da família, olha, ali no município vizinho, que não está agora na capital, já consigo enxergar. E também um importante, né, o processo de credenciamento e descredenciamento também é voluntário. Então, a revenda pode se descredenciar depois de um período de 3 meses. Né? Então, essa flexibilidade é importante, né? E a gente, enfim, incentiva as revendas a estarem presentes, porque certamente assim, o número de famílias e de pessoas, como eu comentei, quase 60 milhões de pessoas no Brasil vão estar usando a política pública. O número é muito expressivo. Né? É isso. E coloco a gente à disposição. Muito obrigado, Marcelo. Tá bom, obrigado. Eu queria também incentivar você também, revendedor de gás, a participar. Naqueles municípios em que o seu preço de venda menos o preço de compra for positivo, você já tem as suas despesas fixas todas diluídas. Né? O beneficiário vai na sua portaria retirar. Isso vai ser aumento de lucro direto, obviamente tirando os impostos. Né? Vai ser aumento de lucro direto na sua revenda. Então, você participando do programa, você vai capturar. Principalmente vocês que atuam, por exemplo, em regiões próximas a áreas mais pobres das cidades. Né? Então, o nosso estímulo aqui é que, de fato, vocês participem. E, como o Renato também acabou de comentar, a adesão é voluntária e também você pode sair. Então, se você está na dúvida, faz um experimento. Testa por 3 meses, né? E depois você decide. Por 2 meses, né? Aí depois, se não quiser, com 2 meses você pode fazer a solicitação do descredenciamento. Mas a nossa ideia é que, assim, tem muitos estímulos aqui. O aumento da demanda, de fato, de venda de gás. O segundo estímulo é a questão de migrar a venda clandestina para a venda legal. Né? Então, esses números a gente está aprendendo e vai conhecer. Então, quem entrar primeiro vai aprender mais rápido. Né? E vai se beneficiar com isso. Então, queria agradecer a você, Renato, pela participação aqui no nosso podcast e estimular também as revendas que participem. Agradecendo também a atenção de todos vocês nesse episódio nosso aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigado, Marcelo.